Olá a todos. Elias e Moisés, na transfiguração de Jesus, estavam presentes como pessoas ressuscitadas. Acompanhem comigo esse vídeo até o final, que vocês vão ver porque acontece muitas confusões e desentendimentos. Como a Bíblia explica a transfiguração, Jesus levou alguns dos apóstolos, Pedro, Tiago e João, consigo a um alto monte, provavelmente o Monte Hermon. Ali foi transfigurado, para aparecer numa visão junto com Moisés e Elias. E Jeová Deus disse: "Este é meu filho, aquele que foi escolhido, escutai-o." Lucas 9, 28 e 35. A Bíblia Sagrada Ecumênica Ilustrada para a Família Católica, da editora Barça, diz: Transfiguração, transformação do aspecto de Cristo narrado nos Evangelhos. Tendo subido uma alta montanha, Hermon ou Tabor, com Pedro, Tiago e João, transfigurou-se Jesus. É digno de nota, conservando seu corpo, a forma humana começou a brilhar. Sua face tornou-se como o sol. Cristo se transfigurou para fortalecer seus discípulos e prepará-los para as severas provações, porque passariam. Uma observação aqui, e interessante o comentário do tradutor católico. Cristo se transfigurou, mas ainda mantinha a forma humana. Ele não havia mudado de humano para espírito, mas que brilhava com uma luz identificando sua glória e a aprovação do seu Pai. A partir deste ponto, podemos questionar se Jesus, na transfiguração, manteve a sua forma humana e não se tornou um espírito. Moisés e Elias, eles estavam em forma humana ou eram espíritos? Na verdade, Moisés e Elias não eram espíritos e também não estavam na forma humana. Temos, antes de tudo, levar em consideração o que diz a Bíblia. Em Josué, capítulo 1, versículo de 1 a 3, diz: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, pastas este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como disse a Moisés. Então, vemos claramente uma situação que impediria Moisés de entrar vivo nesse território, na chamada Terra Prometida. Assim, seria possível que Jeová tivesse voltado atrás na sua sentença e permitido que Moisés aparecesse num corpo ressuscitado, pisando com os pés neste lugar, como vemos aqui no site Estilo Adoração, que é um site evangélico. Porque Moisés não entrou na Terra Prometida? Moisés não entrou na Terra Prometida porque no momento de impaciência ele não tomou a palavra de Deus de forma apropriada. Consequentemente, ele falhou. Assim, temos duas consequências sérias aqui para aqueles que acreditam que Moisés estava vivo na transfiguração. Ele foi impedido de entrar na Terra Prometida, o que consequentemente levou à sua morte no momento do povo de Deus na Bíblia entrar nesse território, sendo consequentemente sua sentença de desobediência a Deus. Então, melhor, essa é uma pergunta, né? Moisés e Elias apareceram em espírito para Jesus em Mateus 17:3? E aí depois ele pergunta de novo: Elias já veio até a terra cumprir o que Jesus disse? Aqui menciona que Jesus foi transfigurado na presença de Pedro, Tiago e João. O que é ser transfigurado? Cristo assumiu uma forma gloriosa diante deles. E durante este momento, o que aconteceu? Olha o que diz aqui no verso 3. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então é claro que aqui Pedro está falando, obviamente, de pessoas reais que apareceram a Cristo. Pessoas com corpos reais. Agora, como provamos isso? É fácil de ver isso na Bíblia. Se você abrir a sua Bíblia, em 2 Reis, no capítulo 2, eu não vou ler toda a referência, mas vou lhe dar do verso inicial até o verso final. 2 Reis, capítulo 2, do verso 9 até o verso 14, ali é dito que Elias foi levado em vida para o céu. Então Elias pôde aparecer a Jesus, lá quando Cristo se transfigurou, porque Elias foi para o céu vivo. Então Elias não era um espírito lá. Outro detalhe, Moisés apareceu por quê? Mesmo em Deuteronômio 34, lendo que Moisés morreu e que Deus o sepultou,
Você vai a Judas capítulo 1, verso 9 e percebe que Cristo ressuscitou Moisés. Também recomendo o vídeo Elias, para onde ele realmente foi. Na verdade, Cristo não poderia ter ressuscitado Moisés, estando ele impedido de entrar na Terra Prometida. E Jesus também foi o primeiro a ser ressuscitado dos mortos para ir ao céu em um corpo espiritual imortal. Pastor, eu tenho uma pergunta referente à transfiguração no monte. Os apóstolos falaram que viram Elias e Moisés. Se no livro de Deuteronômio me diz que o próprio Deus sepultou Moisés, como que Moisés apareceu no monte para os discípulos? E como os discípulos souberam que era Moisés? Foi uma revelação divina que eles deduziram que era Elias e Moisés que estavam no monte? Você está com a Bíblia aberta aí? O Moisés, ele não saiu do mundo dos mortos fisicamente e pisou no monte da transfiguração. A Bíblia diz lá em Atos 23, 16, não, 16, 23, que Jesus é o primeiro que ressuscita com o corpo glorioso. Biblicamente, Moisés também estava impedido de ser ressuscitado antes de Jesus. Como nós vimos nessa série de vídeos, Jesus foi o primeiro a ser ressuscitado na imortalidade para ir aos céus. Ninguém antes dele ascendeu aos céus. Também é verdade que muitos cursos da Bíblia, em muitas igrejas, diz que Moisés e Elias eram espíritos que desencarnaram dos seus corpos e estavam voltando do mundo espiritual para estar presente na transfiguração. Bom, antes de nós falarmos a interpretação sobre a transfiguração de Jesus, mas uma coisa é certa, existe comunicação com os mortos? Se você crê que existe comunicação com os mortos, então de fato Moisés estava ali. De fato, Moisés e Elias estavam ali. Aconteceu aquilo de forma literal. Agora, se você não crê, como eu não creio, de comunicação com os mortos, então aquela visão foi uma visão do futuro, foi uma visão que irá acontecer após a ressurreição do mundo. E Judas 9 diz: Mas quando Miguel, o arcanjo, teve um desacordo com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir um julgamento contra ele com insultos, mas disse: Jeová o censure. Os adventistas do sétimo dia dizem que, quando Satanás disputou o corpo de Moisés, está relacionado diretamente a uma ressurreição de Moisés, antes mesmo de Jesus morrer e ressuscitar como a premissa daqueles que estão confinados na morte. O site evangélico God Questions também diz que várias teorias têm sido formuladas quanto ao que esta luta sobre o corpo de Moisés era. Uma delas é que Satanás, o acusador do povo de Deus, pode ter tentado evitar que Moisés tivesse a vida eterna devido ao pecado de Moisés em Meribá e ao seu assassinato do egípcio. Então, estaria Satanás disputando o corpo de Moisés, evitando uma ressurreição de Moisés em um corpo glorificado para ir ao céu antes mesmo de Jesus Cristo? Mas eu acredito, por vários argumentos que eu não vou colocar aqui agora, que ali não era um caso literal, sim. O Moisés aparece vivo ali. E é interessante que no livro de Judas tem um episódio assim, muito estranho de se explicar, até curioso, que diz assim, livro de Judas, que não é o Judas Iscariotes, tá bom? Que diz aqui, olha: Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: O Senhor repreenda você. Então, no livro de Judas, a gente tem essa história interessante, que Miguel estava pelejando contra o diabo a respeito do corpo de Moisés. Mas não temos mais detalhes na Bíblia do que seria isso. Como nós já vimos nesta pesquisa, Moisés morreu. E Salmo 146:4 diz: Sai-lhe o espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem ou acabam-se os seus pensamentos. E qual era a crença do povo da Bíblia sobre o que acontecia depois da morte? O livro das religiões, da editora Globo, na página 211, diz: Céu e inferno. O pensamento de Orígenes definiu a visão cristã de salvação a partir de sua época. Ao contrário dos platonistas,
Os escritores da Bíblia hebraica não separavam a alma do corpo. Se existisse realmente a possibilidade de vida após a morte, o corpo teria que ressuscitar para acompanhar a alma. Ezequiel 18:4 diz: Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Fica claro que a alma, no conceito cristão, é a pessoa como um todo. E esta pessoa morrendo, ela morre de alma e espírito. Alma como corpo e espírito como o sopro de vida que cessam na morte. Como prova do que eu estou dizendo, eu tenho aqui 2 livros da Biblioteca Protestante vendido para igrejas evangélicas. Moisés e Elias eram espíritos desencarnados? Não. No livro O Comentário da Bíblia de F. Davidson, na nota de Lucas 9:28 diz: Moisés e Elias, os representantes da lei e dos profetas, os quais apareceram em glória, não como espíritos imateriais. E há notas de estudo da Bíblia NVI sobre Mateus 16:18 diz: Os portões do Hades, sepultura, não vencerão. Há 2 interpretações deste versículo. Primeira, é uma previsão da transfiguração, que aconteceu uma semana mais tarde, e que demonstrou que Jesus voltará na glória de seu Pai. Segundo, refere-se ao Filho de autoridade do homem e real reinar em sua igreja pós-ressurreição. Veja, meus amigos, meus irmãos, qualquer possibilidade de Moisés e Elias estarem vivos seria somente após a ressurreição do Filho de Deus, não antes dela. Então, o que teria acontecido com o corpo de Moisés? Qual é a explicação dentro do contexto da Bíblia? Vamos ver? Foi por esse motivo que o diabo quis o corpo de Moisés. A Bíblia fala de uma história incrível envolvendo uma batalha entre o arcanjo Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. Este acontecimento ele é citado somente no livro de Judas, e não foi aquele que traiu Jesus não. Satanás desejava descobrir o local de sepultamento de Moisés para transformá-lo em um santuário e conduzir os israelitas à idolatria. Como defensor do povo de Israel, Miguel se empenhou em manter o lugar da morte dele em secreto para prevenir que isso ocorresse. Moisés é uma das personalidades mais emblemáticas da Bíblia. Ele faleceu aos 120 anos, mas sua influência ainda permanecia forte. Você sabia que Moisés foi proibido de entrar na terra prometida por Deus devido à sua desobediência? Porém, ele pôde admirá-la antes de morrer. Deus sepultou Moisés pessoalmente, entretanto o lugar do seu sepultamento permaneceu oculto e protegido para evitar que se tornasse um local de idolatria e adoração. Assim, fica provado na Bíblia que a transfiguração foi uma visão. A transfiguração foi uma visão de Jesus no poder do reino e na glória celestial, conforme Pedro confirmou mais tarde. Referindo-se à transfiguração, Pedro explicou que eles, assim, haviam sido testemunhas oculares da sua magnificência. Ele acrescentou que Jesus, na transfiguração, recebeu de Deus o Pai honra e glória, em 2 de Pedro 1:16-18. Diversos comentaristas notaram que Jesus descreve a transfiguração utilizando a palavra grega orama, que, de acordo com Thayer, é geralmente utilizado para uma visão sobrenatural do que para descrever eventos físicos reais, e concluiu que Moisés e Elias não estavam de fato presentes. Esta é uma citação da enciclopédia Wikipedia. E o Strong, no número G3705, diz: Orama, o que é visto, uma visão, espetáculo. Atos 7:31 e Mateus 17:9, uma visão divinamente concedida em um êxtase. Terminamos aqui mais uma excelente pesquisa da Bíblia. Leve para as pessoas da sua igreja assistir. Obrigado mais uma vez a todos. Inscreva-se no canal. Obrigado. Tchau.